né? O ambiente da comunhão, o ambiente do repartir do pão, do comungar a Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, é muito bom, irmãos. Queridos, hoje nós vamos avançar no capítulo 10, né? Mas, como é de costume, a gente vai voltar ali no capítulo 9 para fazer uma retrospectiva rápida. Então, no capítulo 8 e 9, bom, esses capítulos anteriores ao 10, que nós vamos começar hoje, são capítulos de uma última carta, de muito possivelmente 4 cartas que foram enviadas para a igreja de Corinto, e 2 delas se extraviaram, né? A primeira e a terceira, e nós temos a segunda e a quarta como a primeira e a segunda. E nesses primeiros capítulos, nesses 9 primeiros capítulos do livro de 2 Coríntios, são capítulos de agradecimento, de explanação de doutrina, né? São capítulos ali de reconhecimento do que são os coríntios. Então, até esse capítulo 9 são capítulos agradáveis, são capítulos assim que eles são o momento que mais Paulo abriu o coração dele. São esses 9 capítulos. Paulo abriu o coração dele, né? Falando das cartas anteriores, né? Da carta severa, aquelas cartas difíceis, né? Que foram escritas. Então, ele foi ensinando, foi falando lá no capítulo 7, ele foi dizendo a respeito da tristeza que leva ao arrependimento. E no 9 e no 8, ele fala muito da doutrina da oferta. Lembram? A doutrina da oferta, né? Como é que se oferta, de que modo se oferta, como não se oferta, como tem que ser a nossa motivação. Então, Paulo trouxe uma longa dissertação nessa epístola a respeito dessas coisas. E na carta aos 2 Coríntios, no capítulo 9, do estudo da semana passada, nós vimos o princípio da semeadura, para refrescar a memória de vocês, para vocês darem uma olhada aí no que vocês registram. Princípio da semeadura, a gente chamou a atenção também da presteza dele, da dedicação, da prontidão, né? De responder ali um apelo, de uma oferta que estava sendo feita aos irmãos que estavam em Jerusalém. Então, falamos a respeito disso. Falamos a respeito também de pobreza e riqueza de uma forma mais ampla e profunda. Como é que essas duas realidades elas existem dentro de nós e como é que elas se alinham no ambiente relacional, social. Falamos a respeito da obediência, da liberalidade, né? da generosidade, para a gente poder fazer com que a nossa vida seja fluida também na questão material, financeira. Então, a gente trabalhou bastante nessas coisas todas, né? Deu para a gente aprender muita coisa a respeito desse princípio da oferta. E agora a gente entra no capítulo 10, onde até o final desse livro, até o capítulo 13, esses 4 capítulos, o 10, o 11, o 12 e o 13, Paulo vai se dedicar na defesa do seu apostolado. Então, tu pode escrever aí, porque agora vai ser uma defesa do ministério apostólico de Paulo, porque ele estava enfrentando aí, a partir dessa igreja, uma oposição muito grande, de dentro da igreja mesmo. Muita gente ali criticando a maneira de Paulo, julgando a maneira de Paulo.
dizendo que, na verdade, ele não era aquilo que ele se apresentava sendo, como um homem de Deus, um ministro do Evangelho. Então, estava sendo posto à prova aqui, né, diante dos irmãos dessa igreja, tudo que Paulo tinha investido naquele lugar. Todos os momentos, a dedicação estava sendo posto à prova nesse momento por umas vozes, né, através de algumas pessoas. E Paulo vai começar agora uma defesa. Então, a gente vai entender agora que vai ter determinados momentos que, apesar da gente não precisar se defender, no sentido de se auto-justificar, a gente vai aprender que, em alguns momentos, há que se ter um posicionamento firme para guardar aqueles que já receberam da nossa vida, do Evangelho. Que naquele momento ali eles estão numa zona de perigo, de que seja comprometida toda aquela fundamentação, tanto teórica quanto prática, quando Paulo andou no meio deles. Então chegou um momento ali que Paulo ele desenvolve essa apologia, né, que é uma defesa de uma argumentação, mas não por si próprio. Isso é importante a gente saber. Ele vai defender aquela causa que ele está representando por cuidado daqueles irmãos que já receberam e que estão desenvolvendo na fé. Amém, irmãos? Então, a gente vai trabalhar hoje, eu peço assim a Deus que a gente tenha muita atenção hoje, porque o que está acontecendo conosco a nível de comunidade local, comunidade espiritual, né, que nem diz o Larry Crabb, nesse livro que tem circulado no nosso meio, né, o lugar mais seguro da Terra. Vai atrás desse livro, daqui a pouco ele vai chegar nas tuas mãos. Ele cita a comunhão, a igreja, a família forte, ele cita como comunidade espiritual. A gente fala FF, ele fala o CC. Não é o PCC, CC. Comunidade espiritual. Para não ser CE, para não ficar coisa muito assim escancarada. Né? Então, é CC. E esse ambiente ele tem que ser preservado naquilo que ele foi fundamentado. Então, chega algum momento que essa defesa ela precisa ser exposta. E a gente vai aprender hoje quando que isso tem que acontecer. Eu queria pedir para a Lara ler esse capítulo para nós. Para aí, vou pedir para alguém te ajudar, Lara. Tu lê até o versículo 9 e a Lídia vai ler do 10 ao 18, por favor. 9 versículos para cada uma. Começa Amém. com a Lara e finaliza com a Lídia. Pode ser? Pode. Tá bom, obrigado. Vamos embora, vamos acompanhar juntos. Amém. 2 Coríntios 10. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela manifestação e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou... Manifestação ou mansidão? Mansidão. Amém. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza que com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que é evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo,
pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Até o 9 ou até o 8? Lê mais o 9 aí, tu leu até o 8. Ah, Vai até o tá. 9. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. 10. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriemos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé de vocês, a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro de cada esfera de ação, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação dos outros. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo e sim aquele que o Senhor recomenda. Amém. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar, então, entendendo, né? Como que se dá essa provocação, como é que se dá essa dúvida sendo posta, né, em cima do apostolado, né, em cima do trabalho, em cima da autoridade de Paulo e dos irmãos. Porque ali a autoridade da igreja, ali, dos irmãos que estão caminhando como missionários nessa região da Acaia, é que está sendo posto em prova. Não é pessoal contra Paulo, né? Porque Paulo, na verdade, ele é um representante ali, uma autoridade de uma comunidade que vem caminhando com o intuito de ensinar, fundamentar, pregar e desenvolver a fé em algumas pessoas. E chega um momento que a perseguição ela é inerente à nossa vontade. Ela precisa vir. Jesus diz assim: ai daqueles de quem todos falarem bem dele. Jesus diz também que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos pelo nome dele, pela causa do evangelho, injuriados, caluniados. Então a perseguição ela é necessária, ela é um sinal de que somos igreja. É uma maneira de poder despertar na nossa vida agora um comportamento que ele não é reativo emocionalmente como quem se sente ofendido, como era antigamente. Antigamente, quando nós não tínhamos os nossos olhos iluminados, nós lutávamos as nossas próprias batalhas, as nossas próprias guerras, pelos nossos próprios interesses. A gente usava armas ali carnais, a gente usava argumentos carnais, a gente fazia qualquer coisa para defender a nossa própria causa.
Por isso que hoje é muito comum uma militância muito agressiva, revoltada, contundente, em vários aspectos, em vários ideais, em várias esferas da nossa sociedade. A gente vê uma militâncias, lideranças muito fortes, defendendo várias causas. Mas, no fundo, eles estão defendendo a causa de si próprio, independente do ideal que está sendo posto ali em evidência. É uma luta de vaidade, é uma luta do orgulho, é a humanidade, a carnalidade que está se sobressaindo, que está tendo prazer com a contenda, com o partidarismo, com a separação. Isso é uma guerra carnal, uma guerra humana. Agora, o que Paulo está nos apresentando aqui como ensino é quando a igreja é perseguida, quando a igreja é posta em prova, quando a igreja ela está na iminência de ser tocada, como é a vida dos irmãos ali que já receberam um fundamento. Como é que é o comportamento disso, né? É uma carta direcionada para a igreja. Ainda que a gente perceba que essas outras pessoas que estão infiltradas ali no meio da igreja, eles têm acesso também a esse material. Porque agora o que eles usam de argumentação é que Paulo ele é muito ousado com palavras nas cartas quando ele está ausente, mas ele não tem o mesmo comportamento quando ele está presencialmente com as pessoas. Então, eles estão aqui lançando aqui uma dúvida. E ele, até no primeiro momento, ele fala ali de forma irônica. Nos primeiros versículos, ele vai dizendo ali, ele diz, olha, eu não sou ousado quando eu estou presente, mas só quando eu estou ausente. Né? Mas no início ele pede, por isso que me chamou a atenção ali, porque ele pede para Deus ali, ele roga ao Senhor pela mansidão e bondade. Então percebe, irmão, irmã, que a mansidão não quer dizer uma fala mansa, ou uma aceitação de qualquer coisa, ou uma ausência de posicionamento verbal. Ele está dizendo aqui, ele pede pela mansidão e pela bondade de Cristo. Jesus, muitas vezes, ele teve um posicionamento mais firme com algumas pessoas. Jesus teve momentos de se posicionar com muita firmeza. Em um determinado momento, ele entrou no próprio templo ali, tendo uma posição que parecia até de um desequilibrado, mas não era. Era uma posição de quem estava ensinando e defendendo uma causa. Ele tinha uma posição com alguns fariseus, com alguns mestres da lei, que até os próprios discípulos o censuravam, dizendo, olha, isso que o senhor falou escandalizou essas pessoas importantes. Então, ele tinha algumas posições que eram realmente de difícil compreensão. E aquilo era uma expressão de mansidão, de bondade, de amor, mas que era uma posição necessária para aquele momento. Então, isso Paulo vai nos ensinar que nós precisamos estar preparados para ter algumas posições mais firmes, mais contundentes, e que vão demonstrar segurança. A gente vai ver isso. E a gente vai ver esse detalhe tênue que a gente tem estudado, né? Nós temos visto que as coisas são muito em cima de uma linha tênue, de um caminho estreito. Que nós precisamos estar meditando, pensando, refletindo, conversando para entender amplamente e profundamente aquilo que a gente está ouvindo da parte de Deus, a partir da palavra dele, e aquilo que a gente está conversando. Porque as coisas, a bênção e a maldição, o sagrado e o profano, eles vão andar cada vez mais próximos, porque o nível de engano
externo, ele está no pico máximo no último tempo. E o nível de engano, de investida do nosso coração a nível de iniquidade, também está se multiplicando muito nesse último tempo. Então, a gente vai ter que ter muita atenção, irmãos. Meditação, reflexão e conversa, compartilhamento. Então, Paulo está dizendo isso, e aí ele começa a falar a respeito disso, e está dizendo que ele está sendo questionado, que muitas pessoas estão dizendo que ele está andando de forma mundana, de forma carnal. O comportamento dele é um comportamento leviano, que é um comportamento natural e não espiritual. Esse é o questionamento, essa é a dúvida lançada na vida da igreja, é um fermento lançado na vida da igreja. Isso é muito comum, irmãos. E aí ele traz agora, a partir do versículo 3 até o versículo 6, a figura de uma guerra composta de várias batalhas. De uma guerra que precisa ser vencida através de bons combates. E aí ele diz, olha, isso que estão me acusando, que eu estou sendo natural, que eu estou sendo mundano, eu vou agora defender isso, só que as armas que vão ser usadas, elas não são carnais. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever aí e vai começar a entender é que ele fala que mesmo sendo carne, ele não é carnal. Então, escreve aí que mesmo nós sendo carne, porém, não procedemos carnalmente. Humanamente, mas sim a partir do Espírito. Essa é a nossa autoridade. Mesmo sendo carne, nós não procedemos carnalmente. E tu pode botar também aí um subtítulo que diz assim, o que nós vamos aprender a partir de agora, né? Mas falando de batalha espiritual, como posicionar-se nessa batalha espiritual para ser mais do que vencedor? Como é que a gente se posiciona nessa batalha espiritual como alguém que já venceu, mais que vencedor? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a vitória é pela fé. Por isso que as armas são armas de fé, são armas espirituais. Elas não são carnais. Quais são as armas carnais? São as armas do nosso raciocínio lógico sem ter inspiração do Espírito. Então, essas são as armas carnais. O que são armas carnais? Pode escrever aí. São reações a partir de um estímulo superficial, onde tocou na nossa carne, a gente reage, porque a gente ficou chateado, porque a gente ficou ofendido, porque a gente ficou magoado. Então, a gente é reativo a partir da superficialidade. O sentimento, a partir daquela oposição, ela dita a nossa ação, que passa a ser uma reação humana, carnal. Isso é importante vocês anotarem aí. O que é uma reação carnal? Uma reação carnal, essa reação carnal, ela pode tanto ser ativa, como ela pode ser passiva. Ou seja, ela pode ser uma agressão, uma resposta abrupta, um xingamento ali sem pensar, uma argumentação com grito, com ironia, com deboche, ou pode ser também uma omissão, uma desistência, uma indiferença, se ausentando por conta daquela intimidação. Porque são coisas que intimidam a gente.
Então, assim é a reação carnal que nós temos. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, não é carnal, nós não agimos assim. Nós agimos conforme as armas espirituais. Aí, agora, a gente vai ver onde é que é travada essa batalha. É travada no centro dos nossos pensamentos, na chamada mente. Então, essa batalha espiritual, ela é travada a partir de sugestões que vão ali comparar a partir de provocações, tentações, provações ao nível mental, que é o centro de pensamentos. Porque os nossos sentimentos, eles vão ditar para os pensamentos o que está acontecendo. E ali, naquele ambiente de pensamento, ambiente mental, é que é gerado ali esse plano de defesa, esse ataque, essa argumentação. Às vezes é uma argumentação que ela não precisa ser nem verbalizada, mas tu monta ali na tua estrutura filosófica de pensamento um conceito, uma definição a respeito do que quer que seja ou a respeito de quem quer que seja. Amém, irmãos? Então, é nesse ambiente que é a sugestão externa e interna. E ali é que as armas espirituais elas têm que atuar, destruindo, desfazendo fortalezas, sofismas, ideias com aparência de verdade, mas que não correspondem à verdade. Ideias, pensamentos que parece que têm lógica, que têm coerência e que são razoáveis, mas que não têm lógica, não encontra coerência e não é razoável à luz da palavra de Deus e do propósito estabelecido para a vida da igreja. E por que é nesse nível mental o ataque? Porque o que nós recebemos é a mente de Cristo. Nós recebemos essa capacidade de interpretação para comparar coisas espirituais com espirituais. Nos tornamos homens espirituais. E é isso que quer ser corrompido, pervertido. Desfeito. Então, é nesse ambiente dos pensamentos. Por isso que a gente precisa conversar. Porque isso aí, sem o diálogo, sem a palavra de Deus, isso aí se estabelece como verdades. Agora, as armas espirituais, que é a maneira de pensar segundo o Evangelho, que é a gente que caminha buscando a Deus, que é a gente que caminha entendendo que tem que perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos, que tem que perseverar levantando e conservando, sustentando uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de repartir o pão, que é essa vida de liberalidade, essa vida do repartir-se, para não ser egoísta, para não pensar em si próprio. Figura da ceia, do corpo. Figura de uma pessoa que se consagra, que jejua, que caminha com procedimentos de arrependimento, de confissão, que é onde há cura, reconhecendo sempre o quanto foi perdoado. Essa série de ambientes que monta a figura do Cristo a nível de pensamento, entender redenção, entender justificação, entender santidade. Nós estamos trabalhando santidade essa semana no devocional. Nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos estudar essas coisas, conversar sobre essas coisas para poder usar essas armas espirituais nesse momento do ataque.
nesse momento que a nossa vida, a nível mental, está sendo bombardeada. Por isso que nós precisamos desenvolver o entendimento, nós precisamos estudar. Esse ambiente é maravilhoso para nós, porque a gente estuda. Como nós vimos no domingo, a gente tem que perguntar. Para a gente poder desenvolver essas armas de forma prática, para a gente ficar guarnecido, protegido, guardado. Porque o ataque ele é violento, irmãos. O ataque não é brincadeira. O ataque é para destruir com a gente, para destruir com o propósito de Deus que está na nossa vida. É para nos retirar da promessa. É para nós andar mais uma vez como homens carnais, como homens naturais. E isso Paulo está lutando com veemência com isso. É importante a gente aprender essas coisas. Onde é que é travada essas batalhas? E aí, agora vem a pergunta. Vou deixar a pergunta assim, no ar. Se ninguém se prontificar, eu vou citar nomes para responder. Mas vamos ver se vocês lembram. Então, onde é que está a nossa proteção, né? Como é que a gente se guarda? Como é que são essas armas em a mente de Cristo? Vocês lembram qual é o livro que nós estudamos, qual é a epístola de Paulo, que citava e que ela passou toda a epístola nós trabalhando, falando a respeito da igreja, que Cristo era o cabeça da igreja? Lembram disso? Onde é que aparece Cristo como cabeça da igreja? Qual é o livro que a gente viu Cristo como cabeça da igreja? Quem é que quer aí tentar? Pode abrir o áudio aí e falar. Pastor, Efésios? Não, Não? mas está mais ou menos perto. Gálatas. Mais uma chance. Deixa eu ver se abre aqui. Abriu? Opa, Tá bem. Colossenses. Opa! Muito bem, Samuel. Ganhou a estrelinha. Então, é Colossenses, que ele é o cabeça da igreja. Né? E aí, o livro que fala que a igreja é o corpo de Cristo, aí é o Efésios, que a Mari falou. Então, o cabeça é apresentado em Colossenses e o corpo é apresentado em Éfeso, na carta aos Efésios. Então, essa mente ela é guardada porque Cristo é o cabeça. E é por isso que o ataque é nesse ambiente. Porque o ataque ele vem do anticristo. Então, o ataque é na mente, porque se toca na mente, toca no corpo. Tocou na mente, atrapalhou tudo. Atrapalhou os sentimentos, atrapalhou o conduto, o comportamento. Por isso que lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo também diz que a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então, são armas que guardam essa mente. São armas que desfazem. E presta atenção, irmãos. Por isso que tem que haver uma defesa em algum determinado momento. Por isso que tem que haver um determinado momento que a gente faz uma apologia, uma defesa para poder destornar. Lembra que a gente viu aquela deusa que tinha uma fortaleza na cabeça? Era lá em Colosso. Aquela divindade que trazia essa figura da nossa mente.
E aí a gente consegue entender como é que essa batalha se dá, porque assim como a mente está guardada, e nesse livro fala dessas armas espirituais, é interessante porque lá no livro aos Efésios, que fala do corpo, é que traz as armas, a armadura espiritual. Lembram disso no capítulo 6? As armas que é para resistir os ataques do diabo, do dia mal, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, a espada que é a palavra, as sandálias da pregação e o escudo que guarda os dados inflamados do maligno, que é a fé. Então, tudo isso é a partir da fé. Então, essas armas, elas se dão a partir da fé e a partir do conhecimento. Aí que nós começamos a testificar essa autoridade que a gente tem, aí é que a gente começa a entender o nível de representatividade, o nível de responsabilidade que nós temos na pregação e na defesa dessa causa que é o Evangelho. E daquelas pessoas que foram geradas a partir de nós e que precisam, em algum determinado momento, receber o aporte para que se mantenham firmes nessa verdade. Até que cresçam. Amém, irmãos? Ali naquele versículo, guarde esse versículo 6, tá bom? Que diz ali, né, que levando todo pensamento cativo na obediência de Cristo. Então, é isso que essas armas fazem, né? Tira as pessoas, tira os ambientes, tira a gente de pensamentos sofismáticos e traz o nosso ambiente cativo, guardado, preso na obediência de Cristo, que é algo espiritual. Porque o carnal vai fazer com que nós sejamos desobedientes. E aí, no versículo 6, diz que, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Outra versão aqui que eu peguei diz assim, ó. E estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, está falando de uma completude. Segura isso aí, espera um pouquinho que nós vamos chegar nesse ambiente aí de explicar esse versículo aí. Vai ser muito legal. Aí ele vai. Aí ele começa a caminhar e aí ele traz ali quais são as evidências, né, dessa autoridade que foi conferida por Deus aos homens. Então, bota assim, autoridade, bota com letra maiúscula, bem destacada e grifada. Autoridade conferida por Deus, dada por Deus, outorgada por Deus. Concedida por Deus. É uma autoridade que é de Deus e é concedida aos homens. É uma autoridade. É uma medida de autoridade que nós ganhamos para ministrar num determinado raio de ação. Bota aí que tem um raio de ação, tem um local específico e tem uma medida recebida. É isso, irmãos, que nós precisamos entender ao longo da caminhada. Qual é o nosso raio de ação? Qual é a nossa maneira para que essa autoridade seja pregada, ensinada, usada? Onde a gente vai gerar influência, onde a gente vai ter fruto, onde a gente vai gerar filhos de Cristo, discípulos de Jesus, assim como nós somos. Essa santidade, ser santo como eu sou santo. Nós só vamos conseguir fazer isso de forma cabal, plena, quando nós entendermos qual é o nosso raio de atuação, qual é a medida que nós recebemos e o ambiente de atuação.
as pessoas que realmente têm um ouvido para nossa voz. Por isso que nós precisamos estar muito resolvidos em relação a isso. Então, ele fala dessa autoridade. E aí, depois, quando ele começa a falar desses irmãos que estão falando de si mesmo, então ele diz assim, no versículo 8, pois ainda eu me gloriei um pouco a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição. Não me envergonharei. Então, não é para a destruição dos irmãos, é para a destruição de quê? Para que essa autoridade vem? Falou de destruição. Destruição do sofisma, destruição da mente carnal. Então, essa autoridade destrói a mente carnal e edifica os irmãos, edifica a igreja. Então, escreve aí. Essa autoridade é para destruição do sofisma, da mentira, e é para edificação da vida da igreja. Aleluia. É para a destruição do sofisma e para a edificação da igreja. Não é para destruir a igreja e fortalecer o sofisma. Porque é o que acontece de forma inversa. Aí fortalece o sofisma e destrói a igreja. Essa é a estratégia do anticristo, do falso profeta. Por isso que é muito tênue. Parece que está edificando a igreja e está destruindo. Parece que está destruindo o sofisma, mas está fortalecendo, alimentando e edificando uma mentira. E aí, nós vamos entrar agora em duas linhas que eu quero que tu coloque aí. A diferença daquele que louva a si mesmo, que esse é o de ação carnal, de ação humana, de ação orgulhosa, a partir de vanglória, ele louva a si mesmo. E como é que é a diferença daquele que assume a responsabilidade recebida? Porque os dois vão falar de si. Presta atenção nisso, meus amores. Os dois vão falar de si. Paulo também vai falar de si. Paulo também vai falar dessa autoridade. Paulo também vai dizer, mas como que a gente percebe quem é que é esse que está se louvando a si mesmo? Esse que louva a si mesmo. A Bíblia diz lá em Provérbios 27, 2. Ali se pregou isso um tempo para a gente, aí eu me lembro. Ficou marcado no meu coração. Que não é para o homem se louvar, a sua própria boca não tem que louvar a si mesmo, mas deixe que os outros te louvem. E esses outros não é outros que tu ganha eles e que tu convence eles humanamente para te louvar, mas é o próprio Senhor te aprovando, te louvando através daquilo que Ele mesmo fez na vida das pessoas. Essa pessoa que se louva, coloca aí, ele é um inseguro. Eu vou dar duas características aqui, dentre tantas que a gente pode discutir, pode acrescentar e pode pensar. E tu pode trazer, quem sabe, na semana que vem, num outro momento, ou até agora, se tu despertar para isso. O que essa pessoa que louva a si mesma ela faz? Ela tem a habilidade e o cacuete de diminuir o outro. Quando tu vê alguma pessoa diminuindo a outra pessoa, tu pode perceber que essa pessoa é uma pessoa que ela se autovalida. Ela diminui o outro. Essa pessoa ela tem necessidade de falar. Que eu fiz, que eu faço, que eu orei, que eu curei, que eu preguei, que eu ministrei,
que ele sempre fez tudo, que eu tenho a melhor esposa, o melhor casamento, a melhor igreja, o melhor pastor, o melhor filho. Ele vai se autoexaltando porque ele é inseguro. Ele vai se autovalidando. E um outro ponto também que ele é bem marcante, isso eu estou dizendo para nós nos revermos, irmãos, amém? Para nós nos revermos, se nós não estamos assim. É uma pessoa que se incomoda com o sucesso do outro. É uma pessoa que fica incomodada lá no íntimo. Às vezes ela até diz, que bom que tu está crescendo, que bom que tu está prosperando, que bom que está tudo bem, mas lá no íntimo ela está incomodada. Quando a gente estiver incomodado com o sucesso do outro, quando tu sentir isso, quando tu identificar isso dentro de ti, guerreia contra isso com armas espirituais, porque tá para se formar um sofisma aí na tua mente. Começa a lutar. Começa a lutar porque essa humanidade, essa carnalidade está querendo se estabelecer. Isso é dentro da gente. E quando a gente convive com as pessoas assim, isso vai ficando muito claro. E essa pessoa que assume essa responsabilidade recebida, como é que ele quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa segura, resolvida dentro de um processo. Pode escrever aí. Essa pessoa que ela assume essa responsabilidade, que ela defende isso que ela recebeu de Deus, o ministério que ela recebeu de Deus, e que ela defende porque ela é segura. Aonde que ela se assegura? Com os frutos na caminhada. As pessoas transformadas. As pessoas convertidas. Vivendo o evangelho profundamente. Esse ele é seguro. Aleluia. E aí, falando agora, já partindo para a finalização, falando a coisa mais linda que, para mim, pelo menos, foi dentro desse estudo lindo, né, que a gente recebe de Deus. Nós vamos parar ali no versículo 15. Porque ele está falando, no 13, ele está dizendo que ele respeita o limite da esfera de ação que Deus demarcou e se estende até vós. Então, há uma esfera de ação. Desculpa. Há uma esfera de ação, há um território delimitado para a nossa ação. Para que todos nós atuemos em toda a terra. A igreja, ela estabelece esferas de ação. Lugares que a gente age, às vezes é num ambiente social que a gente age específico, um tipo de pessoa. Precisa saber qual é o ambiente que tu é preponderante e protagonista. Aí depois no 14 diz que nós não ultrapassamos nossos limites. Hoje tem uma oração aqui nesse estudo para o Senhor não deixar a gente ultrapassar os nossos limites. E ultrapassar os nossos limites não é nem avançar e nem ficar aquém. É ficar dentro dos limites que foram concedidos por Deus. Não ultrapassar os vossos limites, porque chegou até eles o evangelho de Cristo. Mas aí no 15 ele diz, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Ele está dizendo, olha, eu não posso entrar no trabalho que é de outra pessoa. Eu não posso entrar no trabalho que outra pessoa já fundamentou ou que outra pessoa vai fundamentar. Eu tenho que entender qual é o meu lugar, a minha atuação. Aonde que eu entro, aonde que eu fundamento.
E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, é aqui, irmãos, a chave, tá? E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, esse versículo 15, se tu puder fazer uma correlação aí, ele completa lá, ele responde o versículo 6. Se a tua pergunta era, como foi a minha pergunta, né? Eu perguntei, então, mas o que é essa submissão completa, essa obediência completa? O que é isso? Aí ele está citando lá. Então, ele está defendendo o apostolado dele para que se complete a fé no coração daqueles irmãos. Ali era um momento perigoso, que aqueles que estavam incompletos poderiam ser comprometidos. Que ele está dizendo, vocês crescendo, e vocês lembram que a nossa fé é crescente? Quem é que pode me dizer aqui, onde é que a gente estudou e fala várias vezes que está escrito que a fé ela vai crescendo? Quem é que pode me falar isso? Que a fé vai desenvolvendo. A fé vai desenvolvendo até chegar aonde? Chegar ao quê? E aonde que está isso? 1 Coríntios, Não. a fé que desenvolve com amor. Boa! Só errou o endereço. Exatamente isso. Não, é isso mesmo. 1 Pedro, pega, 2 Pedro, pega a Rosângela aí para ler para nós. É isso aí. A fé que desenvolve para o amor. Passa pelas virtudes e chega no amor. Isso é importante. Que é isso que ele está falando, que a fé vai crescer dentro de um processo. Então, quando essa fé crescer e eles chegarem à maturidade, o que vai acontecer que Paulo está dizendo ali? Nós seremos engrandecidos, nós seremos reconhecidos. Quando vocês crescerem, quando vocês amadurecerem, vocês vão entender de onde vocês receberam alimento. Quem é que foi usado para abençoar a vida de vocês? Quem é que foi usado, fazendo uma alusão ao ensino e o nosso culto de domingo, quem é que foi usado para instruir vocês? Gálatas 6:6. Aquele que é instruído reparte todas as coisas com aquele que o instrui. Lembram disso? Leia, Rosângela. 2 Pedro, a partir do 5. 1. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 5 em diante. É. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque Tu viu se que ele essa... vai crescendo até aí? Uhum. Tu viu que ele vai crescendo nas virtudes de Deus até culminar no amor? Que é o princípio de fundamento da nossa vida. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Presta atenção nisso, vê se vocês entendem isso. Então, quando ele diz lá no 6, que está falando da batalha espiritual, que vai dizer que estando prontos para punir toda desobediência. O que quer dizer punir a desobediência? Discernir. O que é obediência e o que é desobediência? O que é sofisma e o que é verdade? O que é Cristo, o que é anticristo? O que é igreja, o que é falso profeta? O que é o espírito do erro, o que é o espírito da verdade, que fala lá em 1 João 4? Prontos para discernir essa desobediência, uma vez completa a vossa submissão, que é aquela fé que cresce e que se completa. Quando se completar, quando tiver discernimento pleno, Paulo está dizendo, aí vocês vão reconhecer, aí vocês vão nos engrandecer, não no sentido vaidoso, não no sentido orgulhoso, mas aí vocês vão entender esse processo, o quanto nós nos dedicamos, o quanto nós nos empenhamos. Isso não éramos nós, isso era o Evangelho de Cristo. Isso era a promessa se movimentando em forma de homens nessa terra. Essa era a confiança desse homem formado.
que estava declarando aquilo que estava acontecendo no espiritual e não se autogloriando, se vangloriando, se louvando. Porque ele dizia, porque depois, isso que eu estou falando, vai ser confirmado no coração de vocês quando vocês tiverem a fé plena, e aí vai ser da boca de vocês que vocês vão louvar o que Deus fez nessa terra, através da minha vida. Então, Paulo tinha uma convicção do que ele estava fazendo com humildade. Por isso que ele fala lá no início, com humildade. Estou com humildade, mas também eu preciso ser ousado. A humildade, ela não é antagônica à ousadia. Humildade, ela é contrária ao orgulho. E ousadia é contrária à timidez. Então, a gente fecha hoje pensando nisso. Pensando nesse homem que se louva a si mesmo. E esse homem que está defendendo uma autoridade concedida por Deus. Eles estão muito perto um do outro, irmãos. Mas aqueles que têm a fé completa, aqueles que caminham nesse desenvolvimento, eles vão saber discernir. Primeiro em si mesmo, porque eles são humildes. Eles se examinam primeiro a si mesmo. E depois, eles têm a responsabilidade de também examinar as pessoas ao seu redor sem julgá-las, mas entendendo o que Deus está fazendo. Porque esse homem, com a fé completa, ele tem só uma coisa para fazer, que é lutar por uma causa, a causa do Evangelho. O aperfeiçoamento da fé por amor. Aleluia. E aí, ele finaliza dizendo, né, ali no versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva. Porque aquele que se gloria tem que se gloriar no Senhor. Se há alguma coisa que nós possamos dizer que está dando certo na nossa vida, é o Senhor. Não é nada carnal, é o Senhor, é espiritual. É o Senhor. É o ministério da nossa vida, é o Senhor. Cuidado com as pessoas, é o que a gente está recebendo para edificar as pessoas, e não para destruir. Mas é para destruir os sofismas, as mentiras, os raciocínios equivocados, a altivez, o orgulho. Mais uma vez falando, em nós mesmos no primeiro momento, e depois também na vida daqueles que nos ouvem. Amém, irmãos? Então, aquele que se auto-valida, ele não é aprovado por Deus. Ele recebe a recompensa de si mesmo e daqueles ali que ele consegue convencer, persuadir humanamente. Mas aquele que louva o Senhor e só recebe do Senhor, esse aí também no final ele é louvado pelo Senhor, ele é aprovado pelo Senhor. Amém, queridos? Família forte, essa galerinha é uma galerinha que quer ser aprovada pelo Senhor. Nós não queremos ter elogios humanos. Ainda que venha, às vezes, um reconhecimento de homem, uma honra, né? Aquilo a gente sabe que vem do Senhor e é para o Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém, meus amores? Acho que, deixa eu ver como é que está o horário aqui. Passou um pouquinho, mas está tudo certo.